inacreditável, mas ela já foi presa na Suécia por traficar LSD. Tentou suicídio e hoje é zen budista. A sua história é uma vida bem diferente do que se imagina para uma budista. Regada, como a gente dizia, sexo, drogas e rock and roll. Essa vida conturbada que ela deixou para trás, agora é retratada em forma de romance. A sua trajetória religiosa, que acabou seguindo, mostra que é possível corrigir hábitos e promover uma mudança radical. De adepta da filosofia budista, que a salvou de um possível destino trágico, a primeira mulher a ocupar a presidência da Federação das Seitas Budistas no Brasil, ela percorreu caminhos muitas vezes inexplorados e foi capaz de realizar profundas transformações em sua vida. E inspirada na trajetória dessa pioneira, a terapeuta e escritora Neuza Steiner conta no romance biográfico a história de uma mulher forte, decidida a seguir seu caminho e a não se assustar diante das vozes do tempo, superando as posições frágeis e eventualmente submissas. Nascida Cláudia Dias Batista de Souza, neta de portugueses, sua mãe era oriunda de família paulista, quatrocentona, Dias Batista, de grandes proprietários de terra. De modo que ela é prima de dois amigos meus, do Arnaldinho e do Serginho Dias. São mais conhecidos pelo trabalho com aquela banda que eu batizei, Os Mutantes. Ela foi criada no cristianismo, dedicou-se a estudar no Zen Center of Los Angeles, em 1993, logo depois partindo para o Japão e convertendo-se à tradição budista deles, no convento zen budista de Nagoya. Então, antes de ser religiosa, ela foi repórter em diversos jornais do Brasil. E, de volta a São Paulo, em 1995, tornou-se a primeira mulher monja de descendência não japonesa a assumir a presidência da Federação das Seitas Budistas no Brasil. Isso por um ano. No Grandes Mulheres de hoje, a história de superação de uma mulher que um dia desistiu de viver e hoje prega a vida sob o prisma da felicidade plena. E essa felicidade eu divido com você em poder receber a monja Koen Sensei. Obrigado, meu amor, obrigado. Obrigada. Mas por que se levantar? Não faça isso. Obrigada por Venha, me receber. Sempre um prazer muito grande ter você aqui, querida. Obrigado, viu? Obrigada a você. Bom, na sua biografia, que eu tentei acompanhar de alguma maneira, fiquei sabendo que o seu casamento aconteceu aos seus 14 aninhos de idade, né? E aos 17 já tinha uma menina, aliás, sua única filha. Isso. Fábia é o nome dela? Fábia. Fábia. Isso. Isso sem contar que estava à beira da separação do primeiro marido, que era um piloto de corrida, como eu fui. Eu não sabia, o Antônio Carlos Scavone, foi um grande piloto, né? Como é que foi esse momento na sua vida, monja? Primeiro foi uma descoberta interessante, porque acho que quando temos 14 anos nós queremos ser adultos. Sim. E não ter ninguém mandando em nós. Então o casamento para mim significava essa personagem adulta que se manifestava. Houve o romance, houve a ternura, nos casamos e depois disso ele começou a correr. E ele era um pouco tímido, ele era 7 anos mais velho do que eu. E quando perguntavam a eles quantos anos eu tinha, ele não queria que eu dissesse que eu tinha 14, 15 ou 16. E aos pouquinhos ele foi se afastando dessa menina, que era a esposa dele, e se envolvendo com o grupo de automobilismo. E fomos nos separando, e é mais ou menos nessa época que eu fiquei grávida, e ele acabou saindo de casa, e para mim foi um pouco decepcionante, claro, porque eu queria muito ter um bebê, achava que era a completude de uma mulher. Seguramente. E sem dúvida foi uma maravilha. E o fato de estar grávida era tão perfeito em si mesmo, que minimizou o sofrimento de uma separação. Ai, que bonito. A vida é um prêmio mesmo, eu acho. Né? Na sua vida, não necessariamente nessa ordem, mas eu anotei aqui um monte de coisas. Você já foi estudante de Direito, jornalista boêmia, professora de inglês, assistente de iluminador de shows de rock, que foi a minha escola musical, que começou a frequentar com os primos, né, com o Arnaldo e o Serginho,
dos Mutantes, foi bancária, foi bailarina. Você tinha um pouco do jovem daquela época, né? Ou seja, querer fazer tudo e não fazer nada ao mesmo tempo, né? Que era uma loucura isso. Fica muito na superficialidade, né? Embora, acho que a vida de jornalista foi uma coisa muito importante, porque fazendo entrevistas, encontrando tantas pessoas de áreas diferentes da cidade, saí daquele pensamento que era da minha família, do meu grupo, e a gente se abre para o mundo, não é verdade? Claro. E começa a perceber que todos os seres querem ser felizes. E o que é que está faltando? Aí começa a minha procura religiosa. No momento em que no jornal haviam grupos que discutiam sobre política, se houve um governo militar, e era nessa época que eu estava lá, me davam livros para ler. Um livro foi sobre Trotsky, falando da Revolução Internacional, sim, e que eu li de forma diferente. A revolução é o coração de cada um. Enquanto nós não mudarmos internamente, os sistemas políticos, econômicos não vão fazer essa grande mudança de uma cultura de violência para uma cultura de paz. Ai, que coisa bonita de ouvir, porque eu estou cansado de dizer aqui, Monja, que a pior luta do homem é a luta contra ele mesmo. Essa revolução pessoal talvez seja a chave maior para que os conflitos humanos desapareçam. Ficarmos amigas, amigos de nós mesmos. De nós mesmos. Bom, essa é uma história que quando me contaram, quer dizer, quando eu fiquei sabendo da sua biografia, eu não acreditei. Foi presa em Estocolmo, flagrada com LSD quando desembarcava de Londres com um namorado que ele pretendia vender a droga para voltar ao Brasil. E em vez de negar tudo no tribunal, você falou que aquele LSD ia ser bom porque ia ajudar a salvar a Suécia do suicídio e do alcoolismo. Pois é. Foi condenada a 6 meses de prisão. Salvaram-se ambas, né? A Cláudia e a Suécia. É verdade, é verdade. Porque eu acredito que naquela época eu fui morar em Londres, a minha proposta era estudar inglês, me fazia entrevistar muitos estrangeiros e meu inglês não era suficiente. E mas ao mesmo tempo eu havia experimentado LSD aqui no Brasil e aquilo me causou uma curiosidade, o que é isto? Porque era uma coisa muito estranha o que acontecia. E a minha pergunta principal é o que é Deus? E onde está Deus? Então, a minha procura, quando eu fui iniciar em drogas, não era que eu queria me sentir bem, eu queria me divertir, eu queria ter sexo. Eu tinha uma pergunta sobre a existência. Há sentido nessa existência? O que estamos fazendo aqui? E o ácido lisérgico, ele leva a uma reflexão, depende da sua pergunta. E eu não gosto de falar muito sobre isso e falei muito pouco sobre a minha experiência com drogas, porque pode as pessoas pensarem, uma coisa boa, vamos tomar drogas porque vamos nos encontrar com Deus. Eu digo, não é por aí. Foi uma experiência que passou pela minha vida, mas que eu não recomendo, porque eu acho que nós podemos acessar a supraconsciência a níveis superiores de compreensão através de respiração consciente, através de práticas meditativas, de yoga, e não precisamos depender de nada que seja exterior ao nosso corpo. Eu acho que isso aí é o texto mais importante para, eventualmente, esse jovem que está nos assistindo agora. Porque a grande droga, de fato, pode ser a meditação, pode ser o teu encontro com você mesmo, ou com Deus que está dentro de você, pode ser de uma forma tão múltipla. O Zen nos leva a esse tipo de caminho. É engraçado. O primeiro livro que papai escreveu na vida, chama-se, ele deve estar nos assistindo agora com seus 94 anos, foi Onde Está Deus? Quer dizer, e tem muito do Senhor Buda, porque é a grande fonte de inspiração da vida dele. Onde está Deus? Né? E lê o livro inteiro e tal, acaba com essa consciência de que nós somos Deus. Né? É tão bacana. Agora, de gostar de Pink Floyd para passar e meditar, que nós gostamos todos aqui, aquele câmera ali adora Pink Floyd, ele adora o Pascoal, que está com a gente no ar agora. Deve ter sido um caminho, não diria tortuoso, mas difícil, ou não, ou foi fácil? Eu acho que naquela época eu ouvi falar que alguns deles meditavam. Eu também ouvi.
Foi alguma coisa que me provocou. Se pessoas tão inteligentes, capazes de uma música tão boa, de líricos, de poesia Sim. tão reflexivas e tão belas, meditavam, o que é meditação? E eu comecei a procurar isso. O que é meditação? Os Beatles também meditavam. Sim. Então, o que é isto? Que pessoas inteligentes, com uma capacidade de comunicação de massa tão grande fazem. E eu comecei a fazer sozinha em casa. E mais tarde eu fui encontrando grupos, eu fui morar em Los Angeles, encontrei um grupo de meditação de um monge japonês. E quando eu comecei a fazer de forma sistemática e com um grupo, eu falei, isto dá significado à minha vida. Isto é a coisa mais importante que eu já fiz. Que bonita descoberta. E aí é só atravessando o Pacífico e lá para o Japão? Para o Japão. 12 anos. 12 anos. Fiquei 8 anos no mosteiro. Tá. O princípio era que eu fosse para ficar 5. Quando terminaram os 5 anos, eu achei que foi insuficiente. Fiquei mais 3, que me deu uma determinada qualificação como monja. E quando voltei ao Brasil, eu fui ao templo da nossa comunidade aqui na Liberdade, onde eu fui muito bem recebida. Agora, o que foi interessante no Japão, e agora com os incidentes do terremoto e do tsunami, é essa visão da coletividade. Impressionante. É mais do que solidariedade, é uma outra coisa. É desde o nascimento. O grupo é mais importante que o indivíduo. Se nós percebemos que a nossa cidade é mais importante do que eu vou fazer o bem para a cidade porque eu faço parte dela. A minha família faz parte dela. Agora, se eu pensar num eu separado, na minha família separada da cidade, é impossível, porque não podemos pôr redomas. É verdade, os homens deviam aprender muito com as abelhas, com as formigas. Somos seres gregários e nos esquecemos disso. Deus nos fez assim, é engraçado isso. Agora, uma coisa curiosa, a troca do nome, de Cláudia para Cohen. Como é que acontece isso? Como é que é escolhido o nome? É o professor que escolhe. Tá. Quando nós resolvemos fazer os votos budistas, assumimos os preceitos budistas, que são muito simples, é não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem aos outros. O professor dá um nome, que seria de discípula de Buda. O nome do meu professor era Ko-un. Ko quer dizer só, único. E um era nuvem. E ele me pôs Ko-en. En é círculo, quer dizer completude. Ai, que lindo, Muito né? bonito. Etimologicamente é perfeito, né? bonito. Perfeito. Agora, não sei se foi difícil, né? Porque quando a gente se encontra conosco mesmo, a coisa toma uma outra dimensão. Não sei se foi difícil, né? Porque nesse processo, quer dizer, abandonar, por exemplo, a vaidade, um guarda-roupa, vamos dizer, reduzido a kimonos e afins, sei lá, a língua, os costumes. Lá no Japão, se sentia excluída ou, sei lá, como é que foram os primeiros anos? Foi bem difícil. Toda eu não certeza. conhecia a língua, não conhecia muito dos costumes japoneses. Eu comecei, a minha iniciação foi em Los Angeles, meu professor era japonês, mas casado com uma norte-americana. Então, essa mudança dos Estados Unidos para o Japão foi difícil, 2 anos sem poder falar, e as meninas brincavam muito, tudo elas diziam, isso é japonês, isso é japonês. Se no começo é divertido, depois é exaustivo. Com toda certeza. E sempre havia, assim, o mosteiro não é um lugar perfeito, monges não são seres perfeitos, monjas não são. Mas chegam perto da Chegam perfeição. quase, mas havia bobaginhas assim, de que fazer alguma coisa errada, diziam, foi ela. Sabe a pessoa que não quer assumir a responsabilidade do seu erro? E como eu não podia falar, a culpa vinha para cima de mim. Até que um dia eu fui capaz de entender e disse, não fui eu. Aí houve um silêncio na sala e falou, ela entendeu, mas foi depois de 2 anos. Então tiveram 2 primeiros anos muito difíceis de adaptação. A cultura japonesa, você não pode estar mais alto do que o seu superior. E para nós é o contrário. Exato. Ficamos de pé. E lá eu ficava de pé falando para a minha superiora, que estava sentada. Então achavam que eu era muito orgulhosa. Mas era um desconhecimento da cultura. Claro, e com isso causou algumas dificuldades de relacionamento. E me sentia sozinha, assim, muitas vezes. A sua volta ao Brasil, se não me engano, foi em 95, 95, né? Pois é.
com o seu marido monge também, Isso. 18 anos mais novo, Isso. que assumiu um templo no coração da comunidade japonesa de São Paulo, no bairro da Liberdade. Isso. Tá. Então aqui diz o seguinte, ela arregaçou as mangas do manto e pôs-se a fazer o que faz melhor, promover o seu produto com cursos, meditações e palestras. O templo deslanchou, mas junto com o sucesso vieram críticas. Isso é próprio do ser humano. Por quê? Criticar quem quer fazer o bem. Não consigo entender. O templo cresceu muito e eu abri muito para brasileiros. Tá. A colônia japonesa, ela sofreu muito durante o processo de imigração. E acabaram criando-se os templos onde esperava-se que só japoneses frequentassem. E este templo tinha uma pequena abertura para brasileiros, mas não muito grande. Sei. E quando eu assumi, que eu abri as portas. Escancarou. E eu falei, é muito importante, comecei a traduzir todos os textos e fazer muitas palestras. A primeira palestra que eu fiz tinham 6 pessoas. Daí, em poucos meses começaram a vir muitas, tínhamos 70 pessoas quase toda semana e moviam-se, não eram sempre as mesmas, né? Então cresceu com uma certa rapidez. As cerimônias memoriais também das famílias japonesas, as senhoras mais antigas, o Di-chan, o Ba-chan, que chamam vovô e vovó. Ba-chan é vovó, né? Pediam que eu fizesse a cerimônia e que explicasse também em português para os netos o que eram os ensinamentos de Buda. Ai, que lindo isso. E com isto houve um crescimento muito grande. Mas sempre tem pessoas que falavam, mas esse não é um templo de mulher. É um templo que precisa ter um homem japonês e mais velho. Eu até brinquei com eles, falei, são 3 discriminações numa só frase, né? Porque podia dizer, você não é experiente e precisamos de uma pessoa mais experiente, aí eu concordo. Mas que precisasse ser homem, japonês e mais velho, era muito discriminatório. Então teve um momento difícil, veio realmente, o Japão mandou um monge japonês mais velho para cá e houve um sofrimento de sair desse templo, de sair desses 6 anos de uma comunidade que se formou muito bonita, mas eu falei, não, eu começo de zero. E aí voltei, na sala de estar de um aluno meu, nós começamos a fazer meditação e de novo formou-se um outro grupo, que é o grupo que me segue até agora. Uma pergunta que eu queria fazer, porque de tanto ouvir meu pai falando, tendo de certa forma algumas definições do que seja a morte, por que as pessoas têm tanto medo da morte e os budistas veem de uma outra maneira? Quer dizer, o que é a morte, o que é a vida, onde elas se encontram, onde é que elas se separam? Que eu ouço muito essa história, mas como todo ocidental tenho grande dificuldade. Não é que eu tema a morte, mas eu acho que todo mundo, de certa forma, tem a morte como uma coisa muito difícil de ser entendida. Porque nós separamos, é a mente dualista que divide e que separa. O mestre Dogen, que é um monge do século XIII no Japão, ele escreve um capítulo que chama Vida-Morte. Não é vida e morte, nem que vida é morte, mas vida-morte como um par inseparável. Neste momento, as células nascendo e morrendo no nosso corpo. O processo vida-morte é incessante. Este nosso corpo humano, ele também tem um processo vida-morte. Um dia ele para de funcionar, o mecanismo cessa. Há poucos dias atrás eu fiz o enterro de um grande amigo de 93 anos, que foi um dos fundadores dessa minha comunidade, um senhor japonês. Aquele lá do Pacaembu? Um senhor japonês que quando eu saí do Templo Bushinji da Liberdade, ele veio comigo e deu muita força, vinha todas as manhãs ao templo. E quando eu me lastimei muito, eu chorei no enterro dele, mas ele vive conosco. A vida que ele criou, o estímulo que ele deu está lá presente, em cada um de nós. Então não é só que a gente perde alguém, este alguém vai viver na nossa vida. E nós eternizamos alguém mantendo vivo em nossa vida e não morrendo, apenas desaparecendo. Que bonito de ouvir tudo isso, oh meu Deus. Olha, é bastante evidente que, é uma coisa que eu já declarei publicamente aqui, da minha admiração por você. Talvez até porque tenha sido criado com esse envolvimento, né, desse amor que meu pai tem pelo Senhor Buda. Mas
existem sempre mensagens que são até simplistas, né? Fazer o bem, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem hoje para quem está nos ouvindo. Quer dizer, a monja Coen tem eventualmente dentro do caminho do meio, que foi o que o Sr. Buda ensinou, ela deve ter uma mensagem importante para nós brasileiros que estão nos assistindo agora. Qual é essa mensagem? Que nós podemos, devemos e temos o direito de ser felizes e de construir uma sociedade de harmonia e respeito. Não é preciso roubar, não é preciso matar, não há nenhuma causa pela qual matar ou morrer. Há pelo que se viver e viver com plenitude e respeito. A vida é belíssima, ela é breve e quando nós fazemos o bem sem esperar nada em troca, vai encher nossas mãos de coisas boas. Mas se eu quero por trocar, aí não dá certo. Então é procurar no seu coração o que é mais adequado, não para mim, mas para nós. Esta visão de grupo, de coletividade, de participação coletiva. Que eu chamo de amor impessoal. De compaixão. E essa compaixão tem que ter sabedoria, clareza, discernimento, o olhar que vê a realidade como é e como atuar para melhorar para todos. E por isso eu digo que é importante desenvolver presença absoluta. Estar absolutamente presente onde está, com a mente alerta, clara, brilhante. Olha que coisa boa. É isso. Querida, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Do fundo do meu coração te agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você. Volte sempre. E olha, estou muito feliz em poder prestar essa homenagem a uma pessoa que eu admiro tanto, uma grande mulher. Muito obrigada. Obrigado, querida. Muito obrigado, obrigada, viu? Rony. Continue seu caminho. Que o Senhor Buda te abençoe hoje e sempre. A todos nós. No próximo bloco tem mestre da gastronomia e visão masculina com conselheiro sentimental. Mandou seu e-mail pedindo a sua opinião? Então fica atento que já já nós vamos responder. Pode acreditar.